O preço da vida eterna já foi pago. Nosso versículo inicial se encontra em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 23. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Graças a Deus. Igreja abençoada do Senhor, povo santo e amado, justos, mais que vencedores, selados com o Santo Espírito da promessa, salvos pela graça. Meus amados irmãos, hoje eu quero falar de preço. No meio da religião, especialmente essa religião que se diz cristã, né, que diz defender o tal cristianismo, eles falam muito de vida eterna, só que eles colocam sempre um preço, ou pelo menos parte desse preço, a ser pago pelo homem. Então o raciocínio de maneira geral é que existe uma meritocracia na salvação, ou seja, o homem tem que ter o seu mérito para ser salvo. Ainda que isso não seja dito de maneira aberta, né? Na verdade não é, né? Mais de maneira velada, mas é o que é defendido. Porque eles dizem assim, olha, Jesus morreu pelos pecados, né? Eles dizem diretamente assim, Jesus morreu pelos pecados, mas você tem que confessar o pecado para o padre, ou confessar para o próprio Deus, né? Ou seja, você tem que se ver ainda em pecado, né? Você tem que fazer uma campanha para você alcançar uma bênção, uma vitória, tem que passar um óleo ungido, tem que buscar o Espírito Santo, sabe? É todo esse mover, né? Tem que seguir ordenanças, a nossa denominação tem as ordenanças X, Y, Z, etc. Você tem que seguir, você tem que participar da cerimônia. Então a pessoa come a chamada Santa Ceia, né? Ou Ceia do Senhor, que na verdade é uma inspiração da Páscoa, né? Um resquício da Páscoa judaica, sabe? E aí batiza para cá e faz isso, aquilo. Tudo isso com o intuito de quê? De ser salvo, né? No fundo é isso. Olha, você tem que fazer isso, isso e isso para ser salvo. Ou seja, acaba que a salvação se torna algo que vem do mérito do homem, não de Jesus. Ou seja, Jesus morreu pelos pecados, mas você tem que fazer a sua parte. Então Jesus fez a parte dele, você faz a sua. Olha, gente, isso é uma das coisas, vou falar para vocês, isso é uma das coisas mais abomináveis que existe. É um raciocínio tão miserável, tão maldito, porque esse ensino, ele tira totalmente a glória de Deus. Porque nós sabemos, pela revelação do Evangelho, que a salvação é pela graça. A vida eterna é gratuita para nós. Nós já vamos entrar nisso aí, né? Ou seja, não há preço algum a ser pago da nossa parte pela vida eterna. Ao contrário do que a religião diz. Não existe esse conceito no Evangelho de que Jesus fez a parte dele e você vai fazer a sua. Isso não faz sentido nenhum. Mas irmão Cristiano, nós não temos um chamado às obras, etc. Sim, nós sempre dizemos aqui, as obras que não são obras religiosas, obras da lei, não é isso. São boas obras, obras do reino de Deus, que é amar, fazer o bem, ajudar o próximo, ser útil às pessoas, né? Ser luz do mundo, sal da terra para a sociedade, né? Ou seja, exalar o bem, boas maneiras, etc, etc. Né? São coisas positivas. Essas são as boas obras que Deus preparou de antemão para nós. Ele preparou essas boas obras para que os filhos do Senhor exercessem essas boas obras. Ou seja, uma vez que somos filhos de Deus e o somos desde antes da fundação do mundo, porque o Senhor nos elegeu desde antes da fundação do mundo, então esse chamado é para nós que somos filhos do Senhor, vocês entendem? Então, as obras boas que nós fazemos, elas são a consequência da nossa posição. Você não faz boas obras para ser salvo ou para pagar algum tipo de preço. Vocês entendem? Esse raciocínio religioso, ele é maligno demais, gente.
Vou repetir, ele é maligno por quê? Porque ele retira a glória de Deus. A salvação é uma obra totalmente de Deus, que foi realizada totalmente, 100% por meio de Cristo. Cristo fez a obra. Entende? Então você não tem que pagar preço nenhum pela sua vida eterna. Vida eterna esta que nós, filhos de Deus, já temos, inclusive. Nós já passamos da morte para a vida. Já nascemos salvos. E nós afirmamos isso categoricamente. Muitos se escandalizam. Esse pessoal fica dizendo que já nasceu salvo. Isso é um absurdo. Eu tenho que lutar, eu tenho que aceitar Jesus primeiro, batizar, fazer isso e aquilo, cumprir cerimônias. Eu tenho que andar retinho ali. Senão Jesus voltar, eu vou ficar. Você entende que isso é um absurdo? Isso não faz sentido nenhum. Agora, eu entendo, amado irmão, amada irmã, eu entendo que quem está no meio da religião pense assim, eu entendo por que eles pensam assim, porque eu também já pensei, muitos de vocês também já pensaram, que nós pensávamos que tínhamos que pagar um preço. Então, sempre nos foi ensinado isso. Olha, eu me lembro muito bem de muitos estudos, que eram dados no sistema, especialmente no sistema pentecostal que eu participei. O líder dizia assim algumas vezes: olha, Jesus fez a parte dele, irmão, nós temos que fazer a nossa. Então você sabe que Jesus fez, Você já entende que Jesus fez a parte dele, ele morreu, mas agora você tem que fazer a sua. Você tem que andar certinho aqui nas ordenanças, você tem que ser fiel dizimista, você tem que confessar o seu pecado, você tem que andar, fazer a campanha, você tem que fazer o seu jejum, amado. Porque se você não fizer, Deus não vai te abençoar. Se Jesus voltar, você não tiver em dia, com seus pagamentos aqui na igreja, não tiver em dia com as suas orações, com o seu jejum, etc. O Senhor Jesus vai voltar, porque eles creem que ele vai voltar ainda no futuro, Então ele vai voltar, você vai ficar. Gente, quantas vezes eu ouvi isso? Entende? Então eu não estou falando de uma experiência que alguém me contou. Eu vi e ouvi. E certamente muitos de vocês também. Então, esse raciocínio, essa fortaleza, de que eu tinha que fazer a minha parte, eu tinha que cumprir todos os mandamentos, andar, fazer essas obras que eles dizem que são da graça, mas são da lei, As abluções, as cerimônias de comer e beber, como eu disse, e os batismos, e o óleo na cabeça e tudo mais. Tudo isso é essa visão ainda do Antigo Testamento. É uma visão que tem esse tempero do Antigo Testamento, Só que eles dizem que é da graça. Não, nós estamos na graça. Só que você tem que pagar o preço, tem que fazer acontecer para ser salvo, para ter a vida eterna. Só que vocês acabaram de ler conosco aqui. Vocês foram comprados por alto preço. Ou seja, o preço já foi pago. Aí alguém vai dizer assim: mas irmão Cristiano, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, se a pessoa não segue os mandamentos da igreja, se ela não toma Santa Ceia, se ela não faz o jejum, se ela comete essa ou aquela obra má, ela está em pecado. E o salário do pecado é a morte. Olha, amado, eu concordo que o salário do pecado é a morte. Tá? Só que eu preciso dizer uma coisa para você: esse salário já foi pago. Então, aquele conceito que a gente sempre diz aqui, eu uso como metáfora a questão do pagamento. Vamos mais uma vez usar essa metáfora. A pessoa tem uma dívida. Aí vai lá um grande amigo que ama muito essa pessoa, vai lá e paga essa grande dívida por ela. Percebam isso. Qual é o sentido desta pessoa ir ao banco e querer pagar a mesma dívida? Só você pensar, raciocina aí comigo. Qual é a lógica disso? Não, mas eu tenho que pagar. Aí o caixa do banco, ou o gerente, seja lá quem for, olha, mas já foi pago, o fulano veio aqui, pagou, ele veio aqui com o maior amor, pagou o boleto, acabou a dívida para sempre. Não, mas eu tenho que fazer a minha parte. Percebe que isso não tem lógica? Vou fazer a minha parte. Mas que parte? Já está quitado. Então, é mais ou menos isso que a religião coloca na mente das pessoas, Jesus foi lá e pagou esse altíssimo preço, nos comprou da morte, vamos dizer assim. Ou seja, comprou aqueles irmãos, que estavam submetidos à morte naquela época.
né, aqueles irmãos da igreja primitiva que viveram aquela transição da lei para a graça, né, eles estavam debaixo do pecado, nasceram, né, debaixo do pecado, porque nasceram antes da cruz. Né? Então eles viveram toda aquela transição e eles foram realmente comprados, foram resgatados. Nós já nascemos livres da morte. Porque vida eterna é isso, né? O que é a salvação eterna? Salvação eterna é a vida eterna, é viver para sempre. Como nós já estudamos algumas vezes aqui. É a nossa vida atual seguir. Essa é a promessa de Deus, né? É a nossa alma se manter viva, né? Então há essa promessa na palavra para nós, e essa promessa já é uma realidade. Nós já estamos em condição de vida eterna. Por que, Cristiano, nós já estamos em condição de vida eterna? Porque o salário do pecado já foi pago. Romanos 6, versículo 23, Nova Versão Internacional. Pois o salário do pecado é a morte. Concordo que é, claro, está escrito, eu tenho que concordar. Agora veja, mas o dom gratuito, é um presente gratuito de Deus, é a vida eterna. Mas, Cristiano, como que pode ser gratuito se o salário do pecado tem que ser pago? Aí que está o detalhe, ele não tem que ser pago porque ele já foi. Quem é que pagou o salário do pecado? Você sabe a resposta. Jesus. Se entende? Jesus se manifestou em carne para ser o Cordeiro de Deus, para derramar o sangue dele no Calvário e pagar o salário do pecado. Então a morte, que por causa do pecado deveria ser eterna, para todos os filhos de Deus inclusive, ela deixou de ser. Então a morte teve um período sim que ela reinou, né? A palavra diz que a morte reinou desde Adão, né? Adão trouxe o pecado para o mundo e ali trouxe a morte. Jesus veio para acabar com isso. Mas, Cristiano, hoje nós continuamos morrendo. Gente, a morte na Bíblia, ela tem um sentido mais profundo. Não é simplesmente a morte biológica. Não é a morte desse corpo, pó. O pó volta para o pó. A profundidade da morte na Bíblia é mais ampla porque é a morte da alma. Então, o salário do pecado foi pago para que a nossa alma, que é a nossa vida, porque a alma é vida, seja eterna, para que nós continuemos vivos. Entende isso? Então Jesus pagou esse salário, essa recompensa pelo pecado. O pecado trouxe a morte, como eu disse lá a partir de Adão, a morte entrou no mundo. Paulo diz isso. Só que Jesus acabou com isso. Então nós hoje não passamos pela morte. Olha, no estudo anterior, né, nós falamos sobre o benefício, né, de vivermos depois da vinda de Cristo. Quem não assistiu, eu recomendo que assista. É um estudo que faz parte da nossa playlist de escatologia consumada. É uma sequência maravilhosa de estudos. E o estudo anterior falou sobre isso, sobre a nossa condição maravilhosa de nós que vivemos hoje esse período posterior à segunda vinda de Cristo, onde nós não mais passaremos pela morte. Mas Cristiano, e o corpo? O corpo é pó, gente. O pó volta para o pó. Isso é natural. E tem que ser assim. Só que a alma não. A vida, porque a nossa vida não é o corpo. A vida é a alma. E a vida segue. Então você seguirá vivo. Nós não experimentaremos o que os irmãos que viveram na transição da lei para a graça, né? Como nós explicamos semana passada, nós não vivenciaremos a destruição da alma. O aprisionamento da alma na morte, na não existência, como nós costumamos dizer. Os irmãos que viveram a transição, infelizmente, eles viveram ainda isso, né? Então, quando o pó voltava para o pó, a alma ia para a morte. E eu reputo isso algo terrível, né? Certamente era algo muito doloroso, muito terrível. E os irmãos experimentaram isso. Por isso que naquela época de transição, eles viveram aquela expectativa da vinda de Cristo, de acontecer as profecias, para que eles fossem libertos daquela condição de morte, para que eles não experimentassem a morte da alma. Condição esta que nós vivemos hoje. Não experimentaremos a morte. Apenas o pó voltará para o pó, mas nós já temos o corpo glorificado.
Nós já fomos revestidos, já nascemos revestidos de vida eterna. Nós estamos cumprindo aqui esse período, né, de vida nesse mundo material, mas nós já temos a vida eterna. Se você quiser se aprofundar, estude o estudo anterior. Então o salário do pecado foi pago. Vamos ler de novo aí Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte. Então, esse salário, vamos dizer assim, ele vinha sendo pago por todos, desde Adão, né? Porque desde Adão, todos que morriam, o corpo ia para o pó, que é natural, como eu falei, mas a alma também ia para a prisão da morte e o espírito voltava para Deus. Mas a alma ficava retida na morte. Então, esse salário vinha sendo pago até que Jesus encerrou isso. Ele morreu a morte definitiva. Então o salário definitivo do pecado foi pago. O salário do pecado é a morte. Jesus morreu para pagar esse salário. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Observe o que está sublinhado aí. O dom gratuito de Deus. Irmão, não tem que ser pago, é gratuito. Mas gratuito para nós. Porque houve um preço. Mas não sou eu que tenho que pagar. Não é você, amado, que tem que pagar. Entenda isso. Não são vocês que têm que pagar cumprindo ordenanças, mandamentos, proibições, imposições, frequentando templos, pertencendo a placas denominacionais. Não é assim, não é isso. Ah, Cristiano França, mas eu sempre fui ensinado que eu tenho que pagar, que eu tenho que estar ali nos cultos, eu tenho que passar um óleo, irmão, eu tenho que sacrificar, eu tenho que ser fiel em tudo. Então o preço está sendo pago por você. Então deixou de ser um dom gratuito. Você percebe isso? Porque se você tem que fazer a sua parte, como dizem, né? Como eu ouvi muito isso, você tem que pagar o preço. Jesus fez a parte dele, você tem que fazer a sua. Aliás, eu até me lembrei de um detalhe. Né? Esse líder pentecostal da igreja que eu pertenci, ele chegava a dar porcentagem. Ele falou assim, ó, Jesus fez 50%. Você tem que fazer 50%. Eu estava me esquecendo desse detalhe, ainda bem que eu me lembrei disso. Olha só como é que a coisa é terrível, né? E se esse líder falava isso, é porque alguém já havia ensinado isso antes para ele. É um ensinamento que vai passando de geração em geração. Ó, Jesus fez 50%, você tem que fazer os outros 50%. E aí, nesse 50% que tem que se fazer, é o dízimo, claro, isso não pode estar fora, mas são as campanhas, é tomar Santa Ceia, é vestir a roupa que eles mandam, é frequentar os templos todos os dias, se possível. Sempre que houver reunião tem que estar lá, e faz as campanhas, etc. É o seu 50%. Se você vacilar um pouquinho, perdeu a salvação. Então, se você tem que fazer 50%, ou seja lá qual for a porcentagem, fazer a sua parte, então o dom não é gratuito. Você que está me assistindo, amado, agora, ou pela gravação, perceba uma coisa, você que está no meio do sistema religioso, percebe o quanto você está sendo enganado? Você percebe o quão maligno é isso? É pisar no sangue de Jesus, amado, é menosprezar. Porque, abençoado, veja bem, o preço que foi pago foi o sangue de Cristo derramado. Então, quando você diz que você tem que fazer a sua parte para você ser salvo, você está dizendo que o sangue de Jesus não foi suficiente. Você está menosprezando a obra de Deus. Porque a vida eterna, você acabou de ler. Não é o irmão cristiano que está inventando isso. A vida eterna é um dom gratuito. Agora, mais uma vez, é gratuito para nós. Mas Jesus pagou um preço. Que preço? Como eu falei, o sangue dele, amado. Hebreus 9:12. Nem por sangue de bodes e bezerros, que era segundo a lei, né? Mas por seu próprio sangue. O Senhor entrou uma vez no santuário. Isso aqui é metafórico, tá? Não é que ele tenha entrado literalmente. É uma metáfora. Ele entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Observe bem isso. O próprio sangue dele lhe derramou. Para quê?
para efetuar uma redenção eterna. Ou seja, o resgate que Jesus fez é o resgate da morte. Como eu disse, salvação eterna é viver para sempre. É a salvação da morte eterna. Jesus morreu, então, essa morte e ressuscitou para resgatar o povo dele da morte. Então foi uma redenção, foi um resgate eterno. Aqueles irmãos que viveram a transição, então, naquela época, foram diretamente resgatados da morte. Nós fomos resgatados indiretamente, ou seja, nós não passaremos pela experiência de morte eterna. Ou que seria eterna, no caso, se não fosse o advento de Jesus. Nós não experimentaremos isso graças ao bom Deus, porque já estamos em condição de vida eterna. Já nascemos assim, inclusive. Por quê? Porque lá no Calvário, o Senhor, você acabou de ler comigo, ele efetuou a eterna redenção. Entende? Então nós temos que valorizar, mas do sangue de Jesus, o sangue que ele derramou, foi o preço pago para que você, para que eu, todos nós, tenhamos a vida eterna. Hoje nós temos a certeza absoluta em Cristo Jesus que a partir do momento que essa carne biológica voltar para o pó, nós seguiremos vivos no paraíso. Você acha que algum homem teria capacidade de conquistar isso por si só? Não, isso é impossível para os homens. Então Deus, em sua infinita sabedoria, em sua infinita presciência, porque Deus sempre soube de todas as coisas, ele preparou de antemão a salvação, porque ele sempre soube que aqueles que ele escolheu desde antes da fundação do mundo, por si só, não conseguiriam obter essa vida eterna. Por isso o dom tinha que ser gratuito. O dom de viver para sempre tinha obrigatoriamente que ser gratuito, porque senão nenhum filho de Deus se salvaria. Então Jesus derramou o sangue dele, amado, e você tem que valorizar isso. Quando você participa, então, de um sistema religioso e fica tentando pagar o preço, entre aspas, para ser salvo, você está menosprezando a obra de Jesus. Você está deixando de valorizar o sangue que ele derramou. Toda aquela experiência dolorida e terrível que ele passou. É por isso que o apóstolo Paulo, ele chama o evangelho que ele pregava, né? E que nós buscamos também pregar aqui hoje em dia, que é o evangelho da graça, ele chamava de palavra da cruz. Porque o evangelho da graça ele aponta justamente para o Calvário, para aquilo que Jesus fez. Como nós já estudamos aqui, houve 3 atos da salvação, né? O primeiro ato, Jesus se manifestou em carne. Se ele não tivesse se manifestado, obviamente ele não poderia morrer e derramar o sangue. Então, o nascimento dele foi o primeiro ato da salvação. O segundo ato foi a morte e a ressurreição, que nós reputamos como sendo um ato só, né? Estão diretamente ligados à morte e à ressurreição do Senhor. Inclusive, em termos cronológicos, né, estão muito próximos. Então, o segundo ato foi a morte e a ressurreição. E o terceiro ato foi a vinda dele. Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube esse estudo. É um estudo recente. Os 3 atos da salvação. Eu vou deixar embaixo do vídeo para quem não assistiu. Então o Senhor cumpriu esses 3 atos, se manifestou em carne, morreu e ressuscitou, e voltou, trouxe juízo. Ele realizou tudo isso para que a vida eterna fosse estabelecida, para que esse dom gratuito fosse dado para aqueles filhos que ele escolheu. Então o Senhor resgatou da morte aqueles que estavam lá, né, que nasceram antes da cruz, nasceram debaixo do pecado. Ele os resgatou quando ele voltou e trouxe a ressurreição e o reino. Então ele os resgatou da morte. Esse foi inclusive o arrebatamento verdadeiro, né? E nós já nascemos em condição de vida eterna. Já nos manifestamos nesse mundo, salvos e reconciliados com Deus do ponto de vista do Espírito, né? Totalmente alinhados ao Senhor. O que nos faltava era o conhecimento, que pela misericórdia de Deus nos alcançou por meio do Evangelho. Então a redenção, irmão, o resgate da morte e consequentemente a vida eterna, se deu pelo sangue de Jesus. O preço foi o sangue dele, não é você que tem que pagar o preço. Aquilo que eu disse no início, as obras que nós fazemos, elas partem do fato de já sermos salvos. Então as obras, boas obras, não obras religiosas, mas as boas obras que o Senhor preparou de antemão, elas são então a consequência de sermos salvos, a consequência de sermos filhos de Deus.
Entende? Então você não faz uma boa obra para ser salvo. Ah, eu vou fazer para que Deus se agrade de mim e Ele me salve no futuro. Não, você já é salvo. Vocês estão percebendo? O Senhor já nos resgatou da morte. Ele já acabou com a morte para os filhos de Deus. Então você faz as boas obras porque é o teu chamado. O próprio Espírito que habita em você te impulsiona para isso. O preço já foi pago. Foi o sangue derramado. Atos 20, 28. Vamos comprovar mais isso aí. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Ele resgatou com o sangue dele. Não é o teu preço que te salva, amado irmão, amada irmã. Não é você cumprir a ordenança da igreja. Não é você cumprir o cerimonialismo. Não é você frequentar templos de pedras com placas denominacionais e ter carteirinha de membro. Não é isso que te salva. Não é o teu jejum, não é só a subida ao monte, o sacrifício, a campanha. Esqueça isso. Foi o próprio sangue de Jesus que resgatou o povo de Deus da morte. Efésios 1:7, Nova Versão Internacional. Nele temos a redenção por meio do seu sangue. Pegou aí? A redenção é resgate. É a mesma coisa. Temos o resgate por meio do seu sangue. Então qual foi o preço verdadeiro já pago? O salário do pecado? Foi o sangue de Jesus. Olha só. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. De acordo com as riquezas da graça de Deus. Pegou? Os pecados foram plenamente perdoados. Foram cancelados. A palavra diz, né, que o Senhor, por sua morte, aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aniquilou o pecado. Tornou obsoleto, tornou sem efeito. Em termos de eternidade. O pecado, amado, que é... O que seria o pecado hoje? É o errar o alvo, né? É o desejo mau que a carne tem e que ela tem até hoje. Isso não pode mais nos afetar. Do ponto de vista da eternidade, não. Os males que plantamos serão colhidos na carne, nessa vida terrena. Então o mal ele pode te afetar em termos de vida terrena, mas ele não pode afetar a sua eternidade. Porque a carne foi aniquilada, o velho homem morreu também quando Jesus morreu. Já estudamos isso aqui várias vezes. Eu vou deixar um estudo aí sobre o pecado. Anota aí para mim, irmão, por gentileza. Vou deixar um estudo sobre o pecado. O pecado não tem domínio sobre nós. Um estudo maravilhoso. Para você entender essa questão de pecado de uma vez por todas. Por que a obra má da carne não pode tirar a sua vida eterna? Porque o salário do pecado já foi pago. Então a carne, as obras más, elas podem e vão tirar, se você deixar, elas vão tirar sua paz, sua alegria, etc. Enfim, eu não preciso explicar isso, que isso é óbvio. Tá? São sementes que são plantadas. Tá bom? Agora, em termos de eternidade, esqueça. O mal não pode destruir a sua eternidade, porque ela já foi garantida. Jesus pagou o preço. Vocês estão entendendo o ponto? Então, o sangue de Jesus foi derramado para que esse preço fosse pago, né? Primeiro, a exigência da lei, né? E a confirmação da nova aliança. Tudo isso é por meio do sangue. Observe só isso aqui. Marcos 14, 24. E disse-lhes: isto é o meu sangue. Aqui Jesus está fazendo a última Páscoa. E no meio da última Páscoa, daquela cerimônia, né, ele estava ali com os seus discípulos e ele fez um simbolismo. Ele pegou o cálice e falou assim: olha, isso aqui é o meu sangue. Não é que era o sangue de verdade, gente. Aquilo era o vinho da Páscoa. Só que ele simbolizou, olha, tá vendo isso aqui? Isso é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Ué, irmão Cristiano, vamos lá. Eu sempre ouvi, no meio da minha igreja lá que eu pertencia, ou que pertenço ainda, que o Senhor morreu por todos. Né? Que ele morreu e ele abriu a oportunidade para todos aceitarem a ele e serem salvos. Amado, isso não tem em nenhum lugar da Bíblia, sinto muito. A palavra diz que ele morreu por muitos. Quem são esses muitos?
São os filhos dele que ele escolheu desde antes da fundação do mundo. Ah, mas irmão, isso é uma injustiça. Não, não é. Se você pega o capítulo 9 da carta aos Romanos, onde Paulo destrincha ali a ideia da eleição, no versículo 14 ele diz: há injustiça da parte de Deus? Lembre-se, o contexto é eleição ali, tá? E ele pergunta: há injustiça? O próprio Paulo diz: de maneira nenhuma. Porque, amados, todos os atos de Deus são atos de justiça. Então a eleição e a consequente predestinação é um ato de justiça. É um ato justo e perfeito de Deus. O sistema não aceita. Essa semana agora que passou, nós colocamos um vídeo, eu dando uma palhinha sobre essa questão, né, de eleição, predestinação, um vídeo curto, rapidinho, e teve uma pessoa que escreveu um comentário no YouTube: eu não aceito isso, eu não aceito essa doutrina. Eu falei: irmão, não adianta você aceitar ou não aceitar, não muda a verdade bíblica. Entende? O que eu aceito ou deixo de aceitar não muda os planos de Deus, as coisas de Deus. Você pode até não aceitar, mas é fato, está escrito, está muito bem explicado, inclusive na palavra do Senhor. Então a eleição é isso. Desde antes da fundação do mundo, o Senhor elegeu os dele. E a esses que ele elegeu, ele deu um pré-destino, um destino previamente estabelecido. Que destino é esse, irmão Cristiano? De ser filho dele. A predestinação, ela tem total ligação com a filiação. Porque a rigor, veja bem, eu vou explicar. A rigor, você, eu, nós, não fomos predestinados para a salvação. Observe isso. Nós fomos predestinados para sermos filhos, adotados como filhos. Vocês percebem? A salvação é uma consequência disso. Porque se você é filho, logo você é salvo. Entende? Então, a predestinação não é para a salvação. A predestinação é para ser filho. Agora, claro, consequentemente, sendo filho eleito de Deus, você é um salvo. A salvação é uma consequência disso. Romanos 8, só uma palhinha, tá? Para não ficar nas minhas palavras. Romanos 8, 29 e 30. Também a nova versão internacional. Pois aqueles que de antemão conheceu. Esse termo antemão significa o quê? Bom, o contexto bíblico nos explica. Antemão é antes da fundação do mundo. Está lá em Efésios, no capítulo 1. Tá? Como diz aquele termo, né? Existe uma expressão aí no meio teológico que diz assim: a Bíblia explica a Bíblia. Né? E então é mais ou menos isso mesmo. O que é antemão? É só você ver o contexto. Em Efésios diz: antes da fundação do mundo. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Olha aí, ó. Para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós somos irmãos do Senhor, filhos de Deus. Por quê? Porque ele nos predestinou para isso. A predestinação é para filiação. Entende? Vocês entendem isso? Tá muito claro aqui, né? 30. E aos que predestinou, então, esses que de antemão conheceu, antes da fundação do mundo foram eleitos, então a esses que predestinou, também chamou. Há um chamado, né? E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Percebe? Nós fomos chamados, nascemos justos, porque já nascemos depois da obra consumada, tá? Como explicamos na semana passada. Né? Então nascemos justos e glorificados. Tremendo, né? Obra completa, irmão. Que ele predestinou. Ah, mas isso é injustiça? Não é. Deus é Deus. Ele faz como tem que ser feito. Não importa, entenda isso, amado. Não importa se você aceita ou não, irmão. Sabe? Não importa. Ah, eu não aceito. Mas está escrito, você não vai aceitar. Aí você vai inventar uma interpretação igual muitos inventam aí. Ah, não, predestinação é porque o Senhor sabia quem iria aceitar Jesus. Eles falam muito isso. É porque ele sabia quem ia aceitar Jesus por livre-arbítrio. Mostra isso na Bíblia aí. Não tem isso aí em lugar nenhum. Mas eles inventam. É você que se predestina. Eu já ouvi isso, amado. É você que se coloca na predestinação. A predestinação ela é coletiva. Então você aceita Jesus, aí você passa a ser um predestinado. Pelo amor de Deus, amado. A eleição foi antes da fundação do mundo.
a critério de Deus. Paulo disse, foi segundo o beneplácito da sua vontade. Não é a minha vontade, é de Deus. Então o Senhor derramou o seu sangue, por isso ele falou, esse é o meu sangue, representando ali no cálice, derramado por muitos. E Jesus então declarou o sangue dele como o sangue do Novo Testamento. Que tremendo isso, né? Porque esse era o preço a ser pago para que o testamento fosse estabelecido. Até o Antigo Testamento foi também com sangue. Observe isso aqui. Hebreus capítulo 9, versículos do 16 ao 22. Pois onde há testamento, olha só, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento não tem força. Saiu errado aí a letra, tá? É força. Porque um testamento não tem força senão pela morte. Olha só. Visto que nunca tem valor enquanto o testador vive. O que nós aprendemos logo de cara aqui? Que a história de Jesus de Nazaré ainda não era graça. Não era Novo Testamento ainda. Se você pegar a sua Bíblia, você vai ler lá até Malaquias, Antigo Testamento. Quando você abre no livro histórico de Mateus, o que está escrito lá em cima? Novo Testamento. Só que não é novo ainda. Jesus de Nazaré ainda estava no Velho Testamento. Porque o novo foi da cruz em diante. É o que você acabou de ler comigo. É necessário que intervenha a morte do testador. Eu pergunto, quem foi o testador do Novo Testamento, o Novo Pacto? Jesus. Então, para que o Novo Pacto fosse estabelecido, Jesus tinha que morrer. Você percebe o valor do sangue de Jesus? É isso aí. 18 e 19. Pelo que nem o primeiro pacto foi consagrado sem sangue. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos novilhos e dos bodes, com água, lã purpúrea e hisopo, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo. Pegou aí? Para consagrar o primeiro pacto foi com sangue, mas ainda com sangue de animais. Então ele pegou o sangue de novilhos, de bodes, fez lá, né, todo aquele ritual de imolação, pegou o sangue e aspergiu no livro da lei e no povo, para estabelecer o primeiro pacto. 20 e 21. Dizendo, Moisés dizendo, né? Este é o sangue do pacto que Deus ordenou para nós. O pacto foi estabelecido com sangue. Semelhantemente, aspergiu com sangue também o tabernáculo e todos os vasos do serviço sagrado. 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Agora veja, e sem derramamento de sangue não há remissão. Se Jesus não tivesse derramado o sangue dele, como o Cordeiro de Deus que ele foi, não haveria remissão, não haveria o resgate da morte. Se Jesus não tivesse feito a sua obra, nós ainda estaríamos em condição de morte. Entende? Poderíamos frequentar templos, jejuar, passar óleo, ser fiel dizimista, subir monte, sacrificar, fazer campanha, batizar, tomar santa ceia. Poderíamos fazer de tudo se não fosse o sangue de Jesus. Entende? O sangue de Jesus é que é o ponto. Essas obras religiosas não valem de nada, nada, zero, zero. Aliás, ela tem um valor sim. Essas obras religiosas têm um valor de fazer a carne se satisfazer. É a nossa carne, a natureza humana, que se satisfaz com obras religiosas. Obras religiosas não têm valor nenhum de redenção, de santificação, de estar bem com Deus, de ser salvo. Tudo isso foi pelo sangue do novo pacto. O sangue de Jesus, amados, ele deu acesso a Deus. Veja, hoje você tem acesso a Deus.
Hoje você pode falar diretamente com Deus. Você não precisa de um sacerdote. Você não precisa de um sacrifício, como era na lei. Você não precisa de um intermediador humano. Você tem acesso direto ao Pai. Por que você tem acesso a Deus? Porque o sangue de Jesus abriu esse caminho. Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Mais uma vez, é metafórico, né? Porque na lei não se podia entrar no santuário. No chamado Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, e não sem sangue, diz a Bíblia, né? Tinha que ser com sangue de animais. No caso, sacrifícios, ele poderia acessar o Santo dos Santos. Só que pelo sangue de Jesus, não. Todos nós temos um acesso ao Santo dos Santos, que na figura significa ter acesso a Deus. Então, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, ou seja, para termos acesso a Deus, pelo sangue de Jesus. Pegou, né? Pelo novo e vivo caminho que ele nos inaugurou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, abençoados, o sangue de Jesus permitiu acesso a Deus. O caminho está aberto, o caminho da graça está aberto. Ele foi inaugurado na cruz. É aquilo que estudamos semana passada. Na cruz o Senhor inaugurou a graça, rasgou-se o véu. O principal véu era a carne dele, inclusive, que se rasgou no Calvário. E literalmente o véu do templo se rasgou lá, literalmente. Ou seja, o caminho da graça foi aberto. Só que enquanto aquele templo de Jerusalém estava de pé, o povo de Deus ainda estava debaixo daquele véu. Metafórico, né? Ou seja, o caminho da graça não estava totalmente inaugurado. Era preciso que aquele templo fosse derrubado. Por isso Jesus veio no ano 70 em juízo sobre Israel para destruir aquele templo. Tá? E aí ele estabeleceu completamente a sua obra de salvação. Então você não tem que pensar isso, amado. Para eu ter a vida eterna, irmão Cristiano, eu tenho que pagar o preço. Tem que fazer a minha parte. Não, amado, esqueça isso. Você não tem que fazer nada. O dom, você leu comigo, amado, eu não estou inventando. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. É dom gratuito. Agora, as obras que você faz, as boas obras que Deus preparou para você faz porque você é filho. Você faz como consequência da sua posição, não para angariar algo de Deus. Então, os pecados que traziam a condenação foram totalmente perdoados pelo sangue. Gente, tudo isso foi pelo sangue do Senhor. Que preço é esse que tinha que ser pago? O sangue derramado. Esse foi o preço pago. Colossenses capítulo 1, vamos ler do 13 ao 20. Pois ele, Deus, né? Ele nos resgatou do império das trevas. O império das trevas foi todo aquele período anterior à cruz. Pecado, condenação, morte, enfim, todo aquele conceito terrível do antigo pacto. Império das trevas. Então, ele nos resgatou daquele império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Olha aí, ó. Em quem temos a redenção. É resgate. Resgate do pecado, consequentemente da morte. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Lembrando, amado, o sacrifício foi único e a redenção foi eterna. Entende? Então é uma condição de perdão eterno. Aniquilou o pecado, acabou a condenação. Vocês estão entendendo? 15:16. Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem de Deus, né? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Quem é o homem para dizer o que Deus tem que fazer ou não tem que fazer? Se Deus pode ou não predestinar, né, os seus filhos? Como diz a palavra, né, não tem o poder sobre o barro, não teria o oleiro, que é Deus, né, poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Não teria Deus esse poder? É claro que ele teria e tem! Porque todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Não foram criadas para mim, para você, para nós. Foi por ele e para ele. A soberania é dele. 17 e 18.
Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Gente, tudo que existe no mundo, tudo que existe na criação, subsiste em Cristo. Entende? Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, porque ele foi o primeiro da ressurreição, para que em tudo tenha supremacia. 19 e 20. Pois foi do agrado de Deus que nele, em Cristo, habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Vocês estão percebendo que a obra foi completa? Que o sistema religioso quer completar uma obra que já está pronta. Ele reconciliou nele todas as coisas. Ponto final. Tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. A paz entre nós e Deus, entre a criação e o seu Criador, foi estabelecida por meio de quem? De Cristo, do seu sangue derramado na cruz. O sangue foi o preço pago, o resgate da morte. Porque assim, amado, o resgate, ele foi o resgate da lei. A lei era a força do pecado, não é o que Paulo disse? A lei é a força do pecado. Então, se o povo foi resgatado da lei, consequentemente foi resgatado do pecado, e o salário do pecado é a morte. Então, consequentemente, eles foram resgatados da morte. Entenderam a sequência? Quando Jesus morreu na cruz, ele derramou o sangue dele e cumpriu a lei, porque a lei exigia sangue. Vocês acabaram de ler comigo, sem derramamento de sangue não há remissão. Então, Jesus cumpriu as exigências da lei no Calvário ao derramar o sangue dele. Então, ele resgatou aqueles que estavam debaixo da lei. E não é só os judeus, não, entenda isso. Tem gente pregando isso aí. Ah, ele resgatou os que estavam debaixo da lei, então ele resgatou só os judeus. Não, amado, toda a humanidade estava debaixo da lei no sentido da condenação. Veja, os judeus tinham a lei para cumpri-la. Então, no sentido da observância da lei, os judeus é que estavam debaixo dela. Entenda isso, no sentido da observância. Porque a lei foi confiada a eles por causa das promessas, né? Aquela coisa toda, os filhos de Abraão, etc. Então, eles receberam essa incumbência de cumprir a lei e observá-la. Mas a condenação foi para todos. Por isso, Paulo disse, todos pecaram, judeus e gregos, que são gentios, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então o Senhor resgatou a todos que estavam debaixo da lei no sentido da condenação, no sentido do pecado. Então ele cumpriu a lei e resgatou a todos que estavam debaixo do pecado, né? Consequentemente, resgatou da morte, né? Porque o salário do pecado é a morte. Então ele resgatou da lei, consequentemente do pecado, consequentemente resgatou da morte. Então nós estamos hoje e vivemos e nascemos já em condição de vida eterna porque o Senhor derramou o sangue dele na cruz. Então houve essa sequência, a libertação ali de quem estava antes da cruz. Aí os irmãos da igreja primitiva viveram aquele período de transição até a queda do templo de Jerusalém. Entende? E aí na queda do templo, todo o caminho da graça foi aberto. Nós vimos isto em detalhes na semana passada, né? O caminho da graça foi aberto e totalmente inaugurado, né? E houve então a revelação dos filhos de Deus, ou seja, os filhos de Deus definitivamente atravessaram o véu, né? Porque mesmo antes da queda do templo, eles estavam em condição de morte. É interessante isso, né? Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, mas o último inimigo, que era a morte da alma, ainda não havia sido destruído. Por isso nós encontramos Paulo falando, o último inimigo a ser destruído é a morte. Não é morte biológica, é morte da alma, que é a principal morte. Então foi o sangue derramado que fez isso. O sangue do Senhor derramado purificou então a consciência do povo em relação à lei. Vejam só, Hebreus 9, 14 e 15. Lembrando que hebreus eram judeus, né? Era uma congregação de judeus que haviam crido no Senhor, mas que por serem judeus estavam muito presos às obras da lei.
Então a função da carta e a intenção da carta aos Hebreus era justamente dissuadi-los disso. Abrir o entendimento daqueles judeus para eles entenderem, né, que não havia necessidade de cumprir obras da lei. 14. Quanto mais o sangue de Cristo, mais uma vez o sangue, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? O que está dizendo aqui? Olha, vocês não entendem que o sangue de Jesus já purificou a mente de vocês? Vocês não têm que servir a Deus por meio da lei, por meio de obras mortas? Olha só o que o texto está dizendo. Vocês podem, hebreus, servirem ao Deus vivo sem a necessidade da lei, porque o sangue de Jesus já purificou as vossas consciências. Olha que tremendo. Você vê o quanto é maligno hoje as pessoas viverem obras de lei dizendo que estão na graça? Tremendo, né? 15. E por isso, Jesus é mediador de um novo testamento, que o sangue dele foi derramado para que o testamento fosse estabelecido. Para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que haviam debaixo do primeiro testamento, os chamados, olha só os chamados, lembra-se, os que predestinou, a estes também chamou, né? Os chamados recebam a promessa da herança eterna. Já recebemos pelo sangue de Jesus. Pegou? Entendeu aí? Tudo foi pelo sangue. O sangue de Jesus foi o preço pago. Não existe esse conceito de que você tem que pagar algum preço. Isso não faz sentido. Você não tem que viver em obras da lei, em sacrifícios, cumprindo mandamentos de homens, vestindo o tipo de roupa que eles mandam e sacrificando nos jejuns, isso e aquilo, frequentando templos de pedras. Você não precisa de toda essa tolice, porque o preço já foi pago. Você tem um chamado apenas a fazer as boas obras, que não são obras religiosas. São as boas obras que Deus preparou para nós de antemão e que nós fazemos porque somos filhos dele. Não para sermos, mas porque já somos. Entende? Então, o sangue de Jesus fez toda essa obra e trouxe a justiça, a justificação daqueles que estavam debaixo do pecado e fez com que nós já nascêssemos justos. Romanos 5:9. Logo, muito mais, sendo agora justificadas pelo seu sangue. Olha que coisa tremenda. Percebe que a justiça foi pelo sangue do Senhor? Então aqueles irmãos da igreja primitiva foram justificados, foram tornados justos, pecadores perdoados, porque eles sim foram pecadores, né? Porque eles nasceram ainda antes da cruz, ainda debaixo do pecado. Então eles foram justificados. Nós já nascemos justos, porque já nascemos depois da obra consumada. Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E já foram, né? Porque a ira é justamente o juízo. Nós já estudamos, temos um vídeo aí. O juízo final já aconteceu. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo. O juízo final foi lá na vinda de Cristo no ano 70. O Paulo fala aqui, seremos, porque eles estavam antes, né? Claro. Então nós seremos salvos da ira. E foram de fato. A ira veio lá sobre Israel, principalmente em termos humanos, né? Em termos geopolíticos, humanos, etc. O juízo foi isso, a destruição de Israel, né? E do templo, principalmente porque aquela religião tinha que vir abaixo. Tá? Então houve ali o quê? A justificação. Primeiro foi pelo sangue, né? E ali na queda do templo, o fim definitivo da lei. E aí viria a ira, e eles foram salvos daquela ira. Entende? Então eu louvo a Deus por isso, amado, porque o sangue de Jesus fez tudo isso. O preço foi pago, o preço foi caríssimo. Foi o sangue do Senhor, foi a sua vida. Você não tem que pagar preço nenhum. O salário do pecado já foi pago. Você está livre da condenação pelo sangue de Jesus, não pela sua religiosidade, pelo sangue que ele derramou. Perceba isso. E se liberte de uma vez por todas dos templos de pedra, das placas denominacionais. Liberte-se disso, dos mandamentos, das cerimônias. Liberte-se disso, amado. Você não precisa disso.
Você é salvo, sempre salvo, é um abençoado de Deus. Em nome de Jesus. Eu encerro com Hebreus, capítulo 10, versículo 12. Mas este, Jesus, né? Havendo oferecido para sempre um único sacrifício, observe bem isso. Nós até sublinhamos aí na tela para chamar bem a sua atenção. Mas este, havendo oferecido para sempre, pelo amor de Deus, amado, para sempre, um único sacrifício. O preço já foi pago. O único sacrifício aceitável não é o seu sacrifício religioso. O único foi o sacrifício da cruz. O único sacrifício aceitável foi o sangue de Jesus. O único preço pago foi o sangue derramado. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Glória a Deus. A destra significa poder, autoridade, ou seja, o Senhor se assentou com toda a autoridade e hoje ele é Deus sobre todos. Entende? O Senhor Jesus Cristo é Deus sobre todos, porque ele se assentou com toda a autoridade que lhe era devida. Ele assumiu a sua posição no paraíso. Entende? E o sangue que ele derramou no Calvário foi o preço pago para que tudo isso fosse estabelecido. Então hoje nós temos a vida eterna porque ele derramou o sangue dele. Não tem nada a ver com religião, com paga-preço, com isso, com aquilo. Tem a ver apenas com o que Jesus fez. Por isso, a honra e a glória pela vida eterna é totalmente do Senhor Jesus Cristo.